palavra de Deus é uma verdadeira luz que guia os nossos passos. Semente de uma nova sociedade. Com vocês o programa O Semeador. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Um homem saiu a semear as inúmeras sementes que lhe deram, e enquanto semeava com carinho, uma parte caiu pelo caminho e não cresceu porque as aves a comeram. Um homem saiu a semear, na rocha a semente semeou, a pouca terra fez medrar, mas quando o sol apareceu para ajudar, sem raiz feneceu e ressecou. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Bom dia, amiga, bom dia, amigo. Programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. Dessa grande alegria do encontro dominical, Dia do Senhor, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. É na graça divina, mesmo virtualmente, nos reunimos na comunidade para ouvir, meditar e plantar em nossa vida a palavra do Senhor pela morte e ressurreição de Jesus. Fomos remidos, essa certeza norteia a nossa fé. O testemunho apostólico e a coragem para anunciar a boa nova de Jesus se tornam possíveis após uma viva experiência com o ressuscitado. Já não dá mais para nos escondermos. O Senhor da paz está entre nós e quer realizar seu projeto de amor para a humanidade, inspirados pela palavra que hoje vamos celebrar. Testemunhemos a vida que venceu a morte. Ouçamos uma música que nos ajudará já entrarmos na reflexão. Profetas da Alegria, de Geraldo Carlos da Silva, CD Reino Sem Fronteiras, Paulinas Comep. Ouçamos. Nós somos testemunhas do que Jesus falou. Nós somos missionários do reino que deixou. Pois é nossa missão, profetas da alegria, amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Aqui agora somos profetas do amanhã, artífices da paz, vivendo a fé cristã. Pois é nossa missão, profetas da alegria, amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Nós somos os herdeiros da ressurreição,
pois Cristo é a meta da nossa vocação. Pois é nossa missão, profetas da alegria, amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. O Cristo, nossa Páscoa, foi quem nos escolheu para difundir o reino e o amor que o Pai nos deu. Pois é nossa missão, profetas da alegria, amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Nós somos testemunhas do que Jesus falou, nós somos missionários do reino que deixou. Pois é nossa missão, profetas da alegria, amar o nosso irmão, viver da Eucaristia. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita a casa do Senhor, feliz é quem revive ali o seu amor. Feliz é quem habita 104,5. Programa O Semeador. 34 anos semeando a palavra de Deus, a palavra que transforma vidas. Nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos apresenta as primeiras aparições de Cristo ressuscitado aos apóstolos, que tinham a missão de continuar a sua obra salvadora iniciada por Cristo. Eles continuam tendo muitas dúvidas e Cristo vai ao encontro deles para fortalecer a fé deles, profundamente abalada. Assim, a primeira leitura, vemos São Pedro cumprindo essa missão, anunciando com coragem o Cristo ressuscitado diante do povo. O Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas, conforme está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 a 15 e versículos 17 a 19. Será proclamada pela missionária Maria Sônia. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, amigo, amiga que nos acompanha, programa O Semeador. Em resposta
a essa leitura que acabamos de ouvir, temos o Salmo responsorial. Hoje o Salmo 4. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Este salmo é uma oração de confiança. Meditemos. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu povo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. 104,5. Esta primeira leitura, amigo, amiga, apresenta-nos precisamente o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Depois de terem mostrado em gestos concretos que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação, e agindo, provando com sinais que Jesus estava vivo, cura o coxo na porta do templo, em nome de Jesus. Pedro testemunha Jesus com palavras e gestos e faz um apelo ao arrependimento e à conversão para o perdão dos pecados. Esse texto dos Atos dos Apóstolos situa-nos em Jerusalém, a entrada do templo. Pedro e João, esta dupla aparece frequentemente associada na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos, conforme está no capítulo 4, versículos 7 a 8, versículos 13 e versículo 19, tinham subido ao templo para a oração da hora nona, a oração das 3 horas da tarde. Um homem coxo de nascença, que estava à entrada do templo, a mendigar, junto da porta chamada Formosa, dirigiu-se aos 2 apóstolos e pediu-lhes esmola. Pedro avisou de que não tinha nem ouro nem prata para lhe oferecer, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, curou-o. Pedro, dirigindo-se aos israelitas, dá-lhes a entender que o gesto libertador que beneficiou o homem coxo foi realizado em nome de Jesus. Ouçamos uma música para nos ajudar na reflexão. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus, em nome de Jesus Cristo.
Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. FM Padre Cícero. Amigo, amiga, que nos acompanha no programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Pedro, ao curar o homem coxo, em nome de Jesus, mostra que o projeto de Jesus continua a realizar-se e demonstra que Jesus está vivo. Enquanto percorreu os caminhos da Palestina, Jesus manifestou em gestos concretos a presença da salvação de Deus entre os homens. E essa salvação continua a derramar-se sobre os homens doentes e privados de vida e de liberdade. É porque Jesus continua presente, oferecendo aos homens a vida nova e definitiva. Ouçamos mais uma música. O Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro pascal. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. No Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro pascal. FM Padre Cícero. Amigo, amiga, que nos acompanham pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Programa O Semeador. Semeando a palavra de Deus há 34 anos.
Prezados ouvintes, somos irmãos, mesmo por causa da pandemia, que nos impossibilita do encontro presencial, porém, através do encontro virtual, continuamos alimentando a nossa fé e com muita alegria podemos contemplar este Jesus que, por amor de nós, fez-se pequeno nesse sacramento da Eucaristia. Então, mesmo diante da televisão, mesmo diante do comodismo, como alguns falam, nós estamos ligados a Cristo Jesus. Ele está em nós e nós estamos com Ele. Ele está vivo e entre nós quer fazer reviver nossa esperança, fazer renascer nossa coragem e inflamar o nosso coração. Amém. Você poderá nos ouvir também pelo YouTube, como também as crônicas de Tony Santos, o Semeador Cariri. Você entra no YouTube, coloca o Semeador Cariri. Lá você encontrará as crônicas do nosso amigo, companheiro de rádio, Tony Santos, e o programa O Semeador. Basta você colocar o Semeador Cariri. O Semeador Cariri. No próximo bloco, teremos oportunidade de refletirmos a segunda leitura da liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. Ouçamos mais uma música e iremos para um espaço cultural. As angústias da vida não cairemos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste força e motivo de amar. Todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor.
Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa O Semeador. Amiga, amigo, que nos acompanham pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. Programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. Participamos da mesa da palavra. Como os discípulos, nos encontramos com Jesus, que nos oferece sua vida e sua paz. Bendito é a palavra do Senhor, que brilha sobre nós e nos mostra a direção a seguir. E na segunda leitura da liturgia da palavra deste domingo, terceiro domingo de Páscoa, João nos lembra que devemos testemunhar, vivendo o que se conhece e se anuncia. Quem diz conhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é mentiroso, e a verdade não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 a 5. Será proclamada por Leila Gabriela. Em seguida, ouviremos uma música. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda vez que o mundo nos falar, deixa o sentimento se manifestar. Deixaremos que o mundo fale mais. Só seguiremos a palavra de Jesus. Toda vez que o mundo nos falar, deixa o sentimento se manifestar. Deixaremos que o mundo fale mais. Só seguiremos a palavra de Jesus. Porque a palavra do Senhor é pura. Porque a palavra do Senhor tem conteúdo. Porque a palavra do Senhor nos faz pensar. E quem não pensa fala coisas que não deve. E quem não pensa acaba dando o que pensar. Toda vez que o mundo nos falar, deixa o sentimento se manifestar. Deixaremos que o mundo fale mais. Só seguiremos a palavra de Jesus. Toda vez que o mundo nos falar, deixa o sentimento se manifestar. Deixaremos que o mundo fale mais. Só seguiremos a palavra de Jesus. Só seguiremos a palavra de Jesus. Só seguiremos a palavra de Jesus. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização.
Amigo, amiga, que nos acompanha, programa O Semeador pela FM Padre Cícero 104,5. A rádio que educa e evangeliza. A primeira carta de João se desenvolve como uma meditação, com exortações para a comunidade de fé. No trecho da segunda leitura, o autor apresenta Jesus como nosso defensor, o Paráclito, aquele advogado que veio para nos defender diante de Deus. O pecado deixa marcas trágicas no interior humano. A tendência é envergonhar-nos de Deus e esconder-nos, como fizeram Adão e Eva. Você confere em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Em contrapartida, a carta de São João convida a confiar em um justo defensor diante do Pai. Versículo 1, você confere, conforme também no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Versículo 1 da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 5. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Portanto, podemos nos aproximar e mostrar a Deus, sem temores de punições, reflexão da revista Vida Pastoral, da Paulus. Foi esse texto que nós pegamos para ajudar-nos nessa reflexão. Por outro lado, nos lembram os deonianos de Portugal que a liturgia do terceiro domingo da Páscoa continua a propor a nossa consideração a primeira carta de João. Já vimos no domingo passado que este escrito, que é tão polêmico, destinados provavelmente às primeiras comunidades cristãs da parte ocidental da Ásia Menor, procura combater doutrinas heréticas, pregnósticas e apresentar aos cristãos o caminho da autêntica vida cristã. Possamos uma música. Aleluia, Jesus nos libertou. Aleluia, do pecado nos salvou. Aleluia, na cruz nos resgatou. Aleluia, Ele ressuscitou. Por isso vamos cantar, louvar o Senhor, batendo palmas, anunciando o seu amor. De todo o coração vamos unir nossa voz ao coro dos céus. Aqui na terra proclamar um só louvor.
FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Amigo, amiga, chegamos ao ponto alto da liturgia, o Evangelho. Hoje, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 35 a 48. No Evangelho, a ressurreição de Jesus aparece como um fato real. Mas assim mesmo os apóstolos não conseguiam acreditar facilmente. O caminho espiritual para chegar à fé continua o mesmo. Teremos uma aclamação ao Evangelho e em seguida será proclamado pelo nosso companheiro de caminhada missionária, Cícero Roberto. E em seguida, uma música que nos ajudará na reflexão. Ouçamos. Aleluia, 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 aleluia. Nossa Páscoa é Jesus Cristo, que foi por nós imolado. Sejamos purificados da verdade, o pão sincero seja entre nós partilhado. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha sido reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas as que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está na Escritura sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia,
Amiga, amigo, como os apóstolos, também nós podemos ver Cristo ressuscitado no meio de muitas dúvidas, incertezas e medos. Quando nos reunimos em comunidade, Ele está sempre entre nós. Aos poucos, nossos olhos vão se abrindo e nós vamos descobrindo que quem morre com Ele entra na plenitude da vida de Deus. O texto do Evangelho, Lucas 24, 35 a 48, apresenta um relato de encontro dos discípulos com o ressuscitado. Dessa vez, em vez do caminho de Emaús, que está lá em Lucas 24, 13 a 34, uma refeição comum na qual Jesus explica as Escrituras. Ouçamos uma música. Está vivo, eu não estou só. Caminha conosco, pois a noite já vem. Ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado. Ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado é, ressuscitado é. Padre Cícero. O Evangelho, amigo, amiga, programa O Semeador. O Evangelho assegura que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos, que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus,
no amor partilhado, em gestos de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse encontro, os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres. Isto nos diz os deonianos de Portugal. Amigo, amiga, que nos acompanham, programa O Semeador, pela FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. A nossa FM Padre Cícero 104,5 faz parte da Fundação Educativa Salesiana, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. E estamos a serviço do Evangelho, procuramos fazer ecoar a palavra de Deus para nossos irmãos e irmãs. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, nossas rádios não têm mais fronteiras. Quem quiser nos ouvir em qualquer parte do mundo, é só entrar no YouTube, O Semeador Cariri. Tanto o nosso programa, O Semeador, como as crônicas de Tony Santos. E agora, amigos e amigas, iremos para um rápido intervalo e voltaremos dentro de instantes. Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa O Semeador. Amigo, amiga que nos acompanha no programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança. Pela FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Nesse terceiro bloco, sempre apresentamos um assunto um pouco diferente da reflexão da liturgia da palavra. Fazemos uma espécie de catequese e levamos para vocês um curso bíblico pelo rádio, produzido pela irmã Rosana Pulga, da Congregação das Irmãs Paulinas, Bíblia em Comunicação. No domingo passado, demos início a uma reflexão baseada num artigo muito bom da revista Vida Pastoral, da editora Paulus, de autoria do padre Eliseu, da Congregação dos Padres Vicentinos. O tradicionalismo como ameaça para uma igreja em saída. É o tema do artigo na revista Vida Pastoral dos meses de março e abril. No domingo passado, demos início a esse texto, essa reflexão, mostrando que a igreja, como sacramento universal de salvação, existe para evangelizar. Anuncia sempre o mesmo evangelho. Hoje, mostramos as transformações sociais, culturais, políticas, religiosas que experimentamos como cidadãos e cristãos, pedem que a igreja, em sua missão evangelizadora, saiba transmitir, por meio de linguagem sempre adaptada à realidade presente, sua mensagem de modo condizente com os desafios e inquietações atuais, encarnando a palavra revelada na história e fazendo fecundar a vida dos seguidores de Jesus. Caso contrário,
a igreja será vista como realidade arcaica e pouco significativa para os nossos contemporâneos. Ouçamos uma música. E se eu parasse de falar de Jesus Cristo, seria como desligar uma das luzes da avenida. Seria como se apagasse alguma estrela lá no céu. A maioria das pessoas nem sequer perceberia. Mas se milhares se calassem, cada qual por seus motivos, haveria escuridão naquele trecho da avenida. E nas noites das pessoas haveria menos luz, se houvesse menos gente que falasse de Jesus. Se houvesse menos gente que falasse de Jesus. La 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 la. La 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 la. La 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 la. E se eu parasse de falar de Jesus Cristo, seria como desligar uma das luzes da avenida. Seria como se apagasse alguma estrela lá no céu. A maioria das pessoas nem sequer perceberia. Mas se milhares se calassem, cada qual por seus motivos, haveria escuridão naquele trecho da avenida. E nas noites das pessoas haveria menos luz, se houvesse menos gente que falasse de Jesus. Se houvesse menos gente que falasse de Jesus. E haveria quem pusesse uma outra luz bem no lugar da imensa luz que é Jesus. Se eu parasse de exaltar e anunciar Jesus de Nazaré e o seu amor profundo, haveria menos esperança neste mundo. Haveria menos esperança neste mundo. Haveria menos esperança neste mundo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. FM Padre Cícero, 24 horas, levando para você a palavra de Deus. Permaneça em nossa sintonia. Amigo, amiga, programa O Semeador, levando até você essa mensagem de fé, procurando fazer ecoar a palavra de Deus através da FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. E eu costumo dizer que evangelizar é exatamente procurar fazer com que sintamos Jesus Cristo presente no nosso meio. Com essa consciência eclesial, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na sua participação nesse artigo do padre Eliseu, Tradicionalismo como ameaça para uma igreja em saída, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em vídeo e texto publicado no site dessa instituição e reproduzidos em outros sites, apresenta 3 ameaças e 3 oportunidades para a Igreja Católica do Brasil nos próximos 5 anos. Qual a primeira ameaça? O crescimento de segmentos conservadores reacionários. Qual o segundo?
as dificuldades para reverter situações com funcionamentos pesados. E o terceiro, a fragilização de processos de evangelização e serviço em defesa e promoção da vida. Ouçamos uma música. Vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver. De lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver, não sei viver. Não sei viver. FM Padre Cícero, a rádio da evangelização. Agora nós vamos para quais as oportunidades que ele nos mostra. Primeiro, novo modo de presença pública da igreja, advindo
da escuta das mudanças em curso na cultura mundial. A segunda oportunidade é recuperação da força do cristianismo como vetor determinante do sonho de um mundo novo, solidário e fraterno. E terceiro, a conquista de novas feições e dinâmicas, ministerialidade da Igreja à luz da mistagogia evangélica. É isso que se apresenta como as nossas oportunidades, mas que teremos que realmente nos comprometer com essas transformações, aproveitando e colocando a palavra de Deus, adaptando-a dentro da sociedade. Esses novos desafios foi sempre e será e continuará, porque nós sabemos que há muitas pessoas dentro da igreja que são contrárias à maneira de conduzirmos o Evangelho no tempo atual. Mas nós, com a força do Espírito Santo, com o Paráclito, que é o nosso advogado junto a Deus, e Jesus Cristo, vivo ressuscitado no meio de nós, nós iremos vencer. Ouviremos o curso bíblico pelo rádio Bíblia em Comunicação, da editora Paulinas Comep. E após o curso nós teremos um espaço cultural. Alô, amigo ouvinte! Com você, um curso de Bíblia pelo rádio. É a Bíblia em Comunicação com você. Que alegria poder contar agora com sua audiência. A você, graça e paz. Amigo, amiga ouvinte, você está na companhia da irmã Rosana Pulga e Tom Lima. Isso mesmo, estaremos com você para falar da Bíblia. Este seja o momento mais feliz do seu dia, pois você está participando do curso Bíblia em Comunicação. Muito bem, o nosso curso vai avançando e hoje vamos falar sobre a postura de Jesus diante da situação de seu tempo. Sim, lembre-se, o Beabá da Bíblia ajuda você a memorizar as nossas aulas de Bíblia pelo rádio. Agora a gente ouve o Padre Zezinho cantando Quando Jesus Passar. Fique ligado, a gente volta já. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar. Amigo, amiga ouvinte, estamos em nosso programa Bíblia em Comunicação. Hoje continuando o estudo sobre o Segundo Testamento. É isso. Que alegria poder falar com você sobre a pessoa de Jesus. Hoje vamos olhar mais de perto as atitudes de Jesus diante da situação do seu tempo. Você bem sabe que Jesus é o filho de Maria de Nazaré e José é seu pai, digamos assim, adotivo, porque Jesus é o filho muito amado de Deus, não é? Mas ele teve também um pai aqui na terra que lhe deu educação, amor e segurança. Olha só, ele quis ser em tudo semelhante a nós, menos no pecado, como diz São Paulo. O pecado da injustiça, o egoísmo, ganância, fechamento, desprezo pelas pessoas. Jesus é exatamente o contrário de tudo isso. Quando o Império Romano domina a Palestina como grande senhor, oprime o povo com altíssimos impostos. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo,
nasce numa humilde e pobre família de Nazaré. Que despojamento! O recenseamento já era uma das consequências da injustiça romana. Maria e José também são vítimas dessa situação. E Maria, nas condições da gravidez, tem de viajar de Nazaré para Belém. Chegando a Belém, as hospedarias já estão lotadas. Então Maria e José vão procurar abrigo numa gruta. Aí na pobreza, Jesus, o Filho muito amado de Deus, vem ao mundo. Olha só, isso faz a gente refletir na nossa situação de hoje. É só enxergar a nossa realidade brasileira. Quanta ganância, quanto egoísmo e fechamento da sociedade, de muitas famílias, fazendo tanto menino Jesus nascer hoje na mais extrema pobreza. Diria melhor, na miséria. O que você diz é a pura verdade. Se a gente esticar um pouco mais longe o nosso olhar e parar um pouquinho para verificar o que acontece no Iraque, na África, na Índia, no mundo todo, a gente fica assustada. Eu estava pensando exatamente isso. Esse cenário assustador aparece todos os dias nas telas da TV e nos jornais. Mas voltando a Jesus, segundo a tradição cristã, Jesus nasce em Belém, na pobreza da gruta. Durante sua vida em Nazaré, Jesus trabalha com suas próprias mãos para se sustentar. Isso até o dia em que, corajosamente, decide ser um pregador ambulante. Pois é, a opção por esse ministério como mestre pregador faz Jesus situar-se na classe dos mais pobres, dos despossuídos. Chega até a dizer que não tem nenhuma pedra para repousar a cabeça, não tem casa própria, mora com quem o acolhe. Depois, você pode verificar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29, e Lucas, capítulo 10, versículo 38. Sabemos também, através do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, que Jesus dependia financeiramente de um grupo de mulheres que o seguiam. As contribuições espontâneas dessas pessoas eram colocadas numa caixa comum, e dessa caixa se tiravam o necessário para o sustento do grupo e para fazer as esmolas que a tradição religiosa prescrevia. A situação econômica de Jesus o coloca do lado dos mais pobres. Ele mesmo faz questão de se identificar e estar com os excluídos, os portadores de deficiências físicas como cegos, coxos, surdos, paralíticos. Também os portadores de doenças psicológicas, na época consideradas como possuídos por demônios. Os ancenianos, vistos como impuros, e os cobradores de impostos como ladrões. As prostitutas, conhecidas como pecadoras. Era com essa gente que Jesus mais andava. Realmente Jesus anda na contramão da sociedade. E ainda mais, Jesus vê na riqueza um obstáculo para a construção do reino de Deus. Suas críticas à riqueza são sempre muito fortes. Ai de vós, ricos! Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nunca deixa de acolher uma pessoa rica, quando esta dá sinais de conversão, de despojamento e, sobretudo, de partilha, quando manifesta que tem espírito de pobre. Por exemplo, é o caso de Zaqueu, da família de Lázaro e do próprio Mateus. Além de situar-se entre os pobres, Jesus quebra também o círculo da segregação e da exclusão dos puros e impuros. É verdade. Seu modo de agir questiona a pureza prescrita nas tradições da lei, porque ele escolhe justamente estar entre aquelas pessoas que se consideram ou são consideradas impuras e pecadoras. Você está lembrado da parábola do fariseu e do publicano? É mesmo. O fariseu foi diante do altar e começou a falar com Deus, cheio de arrogância, dizendo: Eu pago o dízimo.
Eu jejuo, eu rezo, eu faço tudo o que a lei prescreve. Eu. Olha, Senhor, eu não sou como aquele pecador que não tem coragem de vir aqui na frente porque é impuro. Enquanto o publicano, um cobrador de impostos, considerado pela sociedade impuro e pecador, lá atrás, inclinado até o chão, batia no peito dizendo a Deus: Senhor, tem pena de mim que sou um homem pecador. Viu só? No entanto, Jesus mantém o mais respeitoso contato. Conversa com eles, escuta seus problemas e come na casa deles. Ah, sim, os pagãos também são acolhidos por Jesus, que chega a dizer, a respeito do oficial do exército romano, que ele pede a cura da filha. Esse é um homem de muita fé. Aliás, eu não encontrei tanta fé entre os filhos de Israel. Jesus não exclui ninguém, acolhe a todos e valoriza a mulher e a criança que eram totalmente desconsideradas pela sociedade de sua época. E assim ele vai ensinando um novo jeito de viver para que aconteça o reino de Deus entre as pessoas. Ele nem se importa de estar andando na contramão da sociedade. O tempo de nosso programa está acabando. E nós ainda poderíamos analisar a vida de Jesus em relação à política e ao templo, não é? É, mas isso no outro encontro. Por hoje, fique com Jesus, pobre entre os pobres. Felizes vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Até o próximo encontro com a graça e a paz de Deus. Bíblia em Comunicação é uma produção do Serviço de Animação Bíblica Paulinas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos apresentando o programa O Semeador. Estamos apresentando o programa O Semeador. Amigo, amiga que nos acompanham, programa O Semeador, levando até você mensagens de fé, de vida e de esperança, através da FM Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza. E evangeliza, como eu dizia, é fazer com que Jesus Cristo e o seu projeto seja um projeto de vida para todos, seja uma atualidade no meio de nós. Esteja sempre, através dos nossos testemunhos, presente para os nossos irmãos e irmãs. Como pessoas de fé, somos chamados a fazer uma experiência viva de encontro com Jesus ressuscitado. Como aos discípulos, aquele dia o Senhor vem para o meio de nós e nos diz: a paz esteja convosco. Os discípulos nos ensinam que é possível construir uma comunidade autêntica somente em torno de Jesus. Por isso, o anunciam com fervor e testemunham com a própria vida. Sim, o mundo de agora necessita de vida. E como cristãos, o que oferecemos a ele? A este mundo novo, o que nós estamos dispostos a oferecer a esse mundo? Então, nós temos que refletir qual a nossa missão. A missão de continuar o projeto de Deus, que é um projeto de vida para todos, um reino de justiça e de paz. Vamos ouvir uma música e seguiremos ouvindo ou refletindo a palavra de Deus. Desta vez nós fazemos um resumo
de tudo aquilo que nós falamos. Então, nós faremos uma retrospectiva das leituras daquilo que nos foi anunciado. Então, ouçamos essa música para nos ajudar na reflexão. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes da morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. FM Padre Cícero, a rádio da música católica. O Semeador. Amigo, amiga, entrando na espiritualidade bíblico-missionária,
resplandece sobre nós tua face misericordiosa. Jesus conhece o coração dos seus discípulos e sabe que, na realidade, não acreditavam na sua ressurreição, pois, ao ouvirem a saudação de paz, ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Não podemos, como os apóstolos, fugir da realidade da morte e ressurreição de Jesus e nos esconder no ufanismo triunfante ou num dolorismo covarde. Jesus nos faz, a cada nova aparição, rememorar a sua paixão, não como um inferno, mas como uma paz e uma bênção. É o que nós vamos ouvir agora através da música. O ressuscitado. Jesus aparece no meio dos seus e lhes diz: paz a vós, aleluia. E lhes diz: paz a vós, aleluia. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Jesus aparece no meio dos seus e lhes diz: paz a vós, aleluia. E lhes diz: paz a vós, aleluia. Nos momentos mais felizes eu dizia: jamais hei de sofrer qualquer desgraça. Honra e poder me concedia a vossa graça, mas escondestes vossa face e perturbei-me. Jesus aparece no meio dos seus e lhes diz: paz a vós, aleluia. E lhes diz: paz a vós, aleluia. Amigo, amiga que nos acompanham pela FM Padre Cícero, programa O Semeador, o ressuscitado nos mostra sobre o aspecto de um desconhecido para indicar que, doravante, ele será reencontrado nos traços dos homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Uma fé vaga e difusa, mascarada por uma vibração exagerada, não basta. Uma fé desse tipo pode dissimular o que de fato estamos vivendo. Eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. As coisas miraculosas podem atiçar o emocional, conduzir a visões extraordinárias, emitições de línguas estranhas, mas isso não quer dizer nada e pode nos iludir. Veja bem,
o que nos diz o padre Paulo Botas, que essas pode chegarmos a um ponto emocional de até ver visões, nos conduzir a visões extraordinárias, a emitições de línguas estranhas que ninguém entende e fica sem comunicação porque ninguém entende. Mas isso não quer dizer nada e pode nos iludir. O amor desaloja do nosso interior o medo e a angústia. E esse amor louco de Deus está sempre presente na comunidade cristã e na vida de cada um de nós. O altar vivo e humano construído em cada rua e em cada encruzilhada é mais sagrado que o altar de pedra, pois sobre este o Cristo é oferecido, mas o primeiro é o próprio Cristo. São palavras de São João Crisóstomo, viu? São palavras de São João Crisóstomo. O altar humano, ele que muita gente hoje quer desvalorizar, e muita gente que anda pregando certas doutrinas diferentes da doutrina da igreja, sendo contra ao isolamento social, exigindo a presença nas igrejas, etc., contra os nossos bispos. E eles dizem uma coisa que é certa: pode surgir duas igrejas. É porque há muito tempo a gente já sente que eles querem ser outra igreja, não a católica apostólica romana. Então isso é perigoso. Então nós não devemos ir nessa onda. E como diz São Paulo, se alguém pregar um evangelho diferente do meu, não acreditem. Não acreditem. Então, meus amigos e amigas, vamos fazer ecoar a palavra de Deus nas nossas vidas e vamos nós mesmos sermos a luz do mundo e o sal da terra. As transformações são através de nós mesmos. Então vamos ser esses transformadores, mas para um mundo fraterno e solidário. Ouçamos uma música. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz. Precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal. No mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia.
faz mal. De tuas águas puras nascem novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei ressuscitado. FM Padre Cícero, 24 horas, levando para você a palavra de Deus. Permaneça em nossa sintonia. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. O semeador. Vamos semear a boa semente, vamos semear a semente em terra boa. O mundo passa, a terra gira, o tempo voa, nós nascemos para viver eternamente. Amigo, amiga, vamos ouvir uma música e em seguida teremos o espaço cultural. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que fazem o programa O Semeador e a todos vocês que nos acompanham, ouvintes da FM Padre Cícero, desejando que continuemos numa paz, com a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, na paz de Cristo, e grandes realizações sempre abençoadas e agraciadas durante essa semana que iniciamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A semente lançada nasceu na roçada da terra mais fértil de um povo sofrido. Falou ao menino e o menino anunciou, quando já grande sua voz, seu grito ecoou nos corações. Não precisou dizer vai, ele foi, e uma terra adotou, anunciando a boa nova do reino de Deus, que aqui chegou.
permaneceu. É sal e fermento, é luz que ilumina a estrada do povo, fazendo história. Já tem singular a sua linguagem, da vida as palavras, sem ter nenhum medo ou rancor. É libertador. Não precisou dizer vai, ele foi, e uma terra adotou, anunciando a boa nova do reino de Deus, que aqui chegou e permaneceu. Nasceu a esperança nas suas andanças, colhendo contente os frutos mais belos, falando de paz, justiça e verdade, da fraternidade. Seu Deus foi quem o chamou, vai profetizar. Não precisou dizer vai, ele foi, e uma terra adotou, anunciando a boa nova do reino de Deus, que aqui chegou e permaneceu. Você ouviu o programa O Semeador.